Olá! Começamos agora mais uma edição do Janela Internacional, um programa da TV FPA dedicado às questões mundiais, política externa do governo Lula e política de relações internacionais do PT. Essa edição está sendo gravada no dia 1º de setembro, segunda-feira, por volta das 9h30 da manhã. Mas só irá ao ar no dia 3 de setembro, a quarta-feira, a partir das 15 horas. O programa de hoje será em parte única. Não teremos uma entrevista e eu darei aqui para vocês um panorama geral da situação internacional. Vamos começar com o Brasil pelas relações exteriores do nosso país. O presidente Lula recebeu o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, no dia 25 de agosto, em visita oficial ao Brasil que ocorre após a entrada da Nigéria como país parceiro do BRICS, que foi oficializada na cúpula de julho deste ano. Um dos documentos assinados neste encontro foi o Acordo de Céus Abertos, ou, tecnicamente, Acordo sobre Serviços Aéreos, que moderniza a cooperação entre os dois países no setor aeronáutico, estabelecendo parâmetros para segurança operacional, liberdade de sobrevoo, escalas técnicas, definição de rotas e concorrência justa. Este acordo representa um passo pró-integração e permite a criação de novas rotas e mais investimento na área aérea. A Nigéria é a maior economia da África, com a presença de petróleo e uma das maiores populações do planeta. E o acordo marca um passo na maior integração do Brasil com o continente africano. O ministro das Relações Exteriores israelense informou no dia 25 de agosto que iria retirar o pedido de agrément para o diplomata Gali Dagan, indicado em janeiro para assumir a embaixada do país em Brasília, afirmando que essa decisão foi tomada após o Brasil se abster de responder ao pedido de agrément. Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República, disse que o Itamaraty deixou o pedido sem resposta, como reação ao tratamento dado ao embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, no ano passado, que passou por uma situação de humilhação pública ao ser convocado pelo governo israelense para prestar esclarecimentos sobre a declaração do presidente Lula comparando o massacre de civis palestinos ao Holocausto. Em maio de 2024, o Itamaraty decidiu retirar o embaixador Meyer de Tel Aviv. Ainda no dia 25 de agosto, o Itamaraty publicou uma nota criticando o ataque israelense contra o Hospital Nasser, em Gaza. Diz a nota: o governo brasileiro expressa firme condenação aos bombardeios de forças israelenses realizados em 25 de agosto contra o Hospital Nasser, em Khan Yunis, sul da faixa de Gaza, que provocaram a morte de ao menos 20 palestinos, incluindo jornalistas e trabalhadores humanitários, e o ferimento de outras dezenas de pessoas. Hospitais e unidades médicas gozam de proteção especial pelo direito internacional humanitário, e ataques a tais instalações podem configurar crimes de guerra conforme as Convenções de Genebra de 1949 e seus protocolos adicionais. O bombardeio contra o Hospital Nasser soma-se a um padrão reiterado de violações perpetradas pelo governo de Israel contra a população palestina. A responsabilização por tais atos é condição essencial para evitar sua repetição e assegurar justiça às vítimas. O governo brasileiro conclama a comunidade internacional e os mecanismos competentes das Nações Unidas a assegurar a realização de investigação independente, imparcial e transparente, de forma a garantir a devida responsabilização pelos atos. Ao reiterar apelo por cessar-fogo imediato, o Brasil insta o governo de Israel a interromper os ataques contra a população civil de Gaza, a assegurar aos jornalistas o direito de desempenhar livremente e em segurança seu trabalho e a levantar restrições vigentes à entrada de profissionais da imprensa internacional e de ajuda humanitária naquele território. A situação escalou no dia 26 de agosto,
quando o ministro de Defesa de Israel, Israel Katz, atacou o presidente Lula pelo Twitter, acusando-o de ser antissemita declarado e de apoiar o Hamas por conta da decisão do Brasil de se retirar da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, afirmando que isto representa um alinhamento a regimes considerados hostis a Israel, como o Irã, e chegando mesmo a postar uma imagem de Lula como fantoche do Ayatollah Ali Khamenei. Em resposta, o Itamaraty escreveu: o ministro da Defesa e ex-chanceler israelense, Israel Katz, voltou a proferir ofensas, inverdades e grosserias inaceitáveis contra o Brasil e o presidente Lula. Espera-se que o Sr. Katz, em vez de habituais mentiras e agressões, que assuma responsabilidade e apure a verdade sobre o ataque de ontem contra o Hospital Nasser, em Gaza, que provocou a morte de ao menos 20 palestinos, incluindo pacientes, jornalistas e trabalhadores humanitários. As operações militares israelenses em Gaza já resultaram na morte de 62.744 pessoas, palestinos, dos quais 1/3 são mulheres e crianças, e em uma política de fome como arma de guerra imposta à população palestina. Israel encontra-se sob intervenção da Corte Internacional de Justiça por plausível violação da Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. Como ministro da Defesa, o Sr. Katz não pode se eximir de sua responsabilidade, cabendo-lhe assegurar que seu país não apenas previna, mas também impeça a prática de genocídio contra os palestinos. O vice-presidente Geraldo Alckmin fez uma visita oficial ao México nos dias 27 e 28 de agosto para tratar do aprofundamento das relações bilaterais entre os dois países. A agenda envolveu diversos encontros com autoridades e representantes empresariais, assinatura de diversos acordos de cooperação nas áreas econômica, científica, ambiental e tecnológica. No dia 28, Alckmin se encontrou com a presidenta Cláudia Sheinbaum. Um dos acordos assinados foi a Declaração de Intenções sobre Biocombustíveis, assinado com a ministra da Energia, Luz Helena Gonçalves, para promover a cooperação na produção, uso, regulamentação e certificação de biocombustíveis com base na experiência brasileira no desenvolvimento de biodiesel, bioetanol, combustíveis sustentáveis de aviação, o SAF, e também marítimos. Outro documento assinado foi um memorando de entendimento na área da saúde entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e a Comissão Federal de Proteção contra Riscos Sanitários do México, a COFEPRIS, além da formalização de um convênio entre a Fundação Oswaldo Cruz, do Brasil, e os laboratórios biológicos e de reagentes do México para pesquisa e produção de insumos médicos. Líderes empresariais e autoridades concordaram que a situação de tensões comerciais com os Estados Unidos oferece uma grande oportunidade para reforçar os laços bilaterais. O ministro de la Fuente afirmou que Brasil e México deveriam se considerar parceiros complementares para fortalecer sua presença no mundo. Já Alckmin indicou que o comércio entre os dois países já ultrapassou 14 bilhões de dólares e expressou o desejo de que cresça mais, com foco em outras áreas como defesa, aeronáutica e saúde. Jorge Viana, que também esteve presente na delegação, concluiu que hoje existe um entendimento entre Brasil e México que pode ser mutuamente benéfico. A edição da revista britânica The Economist do dia 28 de agosto teve uma matéria de capa dedicada ao Brasil, com o título O que o Brasil pode ensinar aos Estados Unidos, o julgamento de Jair Bolsonaro, em que o mesmo foi colocado nas roupas de um famoso invasor do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Ao chegar ao artigo, o título diz: o Brasil oferece aos Estados Unidos uma lição de maturidade democrática. É um teste sobre como os países se recuperam de uma febre populista, chegando a mencionar Polônia e Reino Unido. O conteúdo traz muitas comparações entre os dois países e a forma como cada um lidou com sua respectiva tentativa de golpe,
e chega a mencionar a suposta punição de Trump ao Brasil por causa do julgamento do golpe em curso nesta semana, lembrando também da imposição da Lei Magnitsky. Seguem alguns trechos do artigo. Mas a comparação mais marcante do Brasil é com os Estados Unidos. Os dois países parecem estar trocando de lugar. Os Estados Unidos estão se tornando mais corruptos, protecionistas e autoritários, com Donald Trump esta semana mexendo com o Federal Reserve e ameaçando cidades controladas pelos democratas. Em contraste, mesmo com o governo Trump punindo o Brasil por processar Bolsonaro, o próprio país está determinado a salvaguardar e fortalecer sua democracia. Em outro trecho diz: na prática, nada disso será fácil. Um obstáculo é o Sr. Trump. Ele acusou o Supremo Tribunal Federal de uma caça às bruxas contra seu amigo e, no início de agosto, impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. O governo também impôs sanções Magnitsky, uma exclusão do sistema estadunidense geralmente destinada a violadores de direitos humanos e cleptocratas. A Alexandre de Moraes, o juiz que lidera o caso Bolsonaro. Outras autoridades e políticos podem seguir o exemplo. Isso nos remete a uma era sombria e passada, em que os Estados Unidos habitualmente desestabilizavam os países latino-americanos. Felizmente, a interferência do Sr. Trump provavelmente sairá pela culatra. Apenas 13% das exportações brasileiras vão para os Estados Unidos e consistem principalmente de commodities, para as quais novos mercados podem ser encontrados. Os Estados Unidos já concederam inúmeras isenções. Até agora, os ataques do Sr. Trump apenas fortaleceram a posição de Lula nas pesquisas de opinião e lhe deram uma desculpa para qualquer notícia econômica ruim antes da próxima eleição, em outubro de 2026. Na Argentina, o escândalo de corrupção envolvendo pessoas próximas a Javier Milei e propinas na Agência Nacional de Deficiência, a ANDES, continua abalando o governo à medida que mais informações foram reveladas e pode chegar a outras autoridades e ministérios. Vazamentos do ex-diretor da Andes, Diego Spanuolo, e revelados nos últimos dias informam sobre a existência de uma rede ilegal de arrecadação de dinheiro por meio de manobras irregulares na compra e venda de medicamentos. Novas gravações divulgadas no dia 25 de agosto mencionam agora a ministra do Capital Humano, Sandra Petovello. O escândalo envolve empresas farmacêuticas e vincula a secretária-geral da presidência e irmã do presidente, Karina Milei, outros funcionários do governo, com um esquema de corrupção para, supostamente, conceder contratos multimilionários para o fornecimento de medicamentos sem seguir os procedimentos de licitação exigidos pela legislação. Os recursos afetados seriam destinados a programas de assistência a aproximadamente 1,5 milhão de pessoas com deficiência no país. Provas documentais revelam que a farmácia, ou a empresa farmacêutica suíço-argentina envolvida no caso, recebeu mais de 83 milhões de dólares em 2025, ante quase 3 milhões em 2024, valor que não é explicado nem pela forte inflação acumulada no período. Ainda no dia 25, o juiz federal Sebastián Casanello ordenou o congelamento das contas de ex-funcionários e empresários investigados e os proibiu de viajar. A oposição apresentou um projeto de lei para a criação de uma comissão investigativa, e o deputado socialista Esteban Paulón, juntamente com parlamentares da União por la Pátria, Encuentro Federal e Coalición Cívica, buscam apurar a veracidade das acusações que envolvem a liderança do partido governista, La Libertad Avança. A população já mostrou abertamente indignação com o caso. No dia 27, uma caravana com a presença de Milei e sua irmã precisou ser interrompida na cidade de Lomas de Zamora, ao sul da Grande Buenos Aires, após o veículo que os levava ser alvo de pedras e garrafas. No Equador, a Assembleia Nacional aprovou no dia 26 de agosto uma lei para
controlar organizações sociais. Em sessão plenária no dia 26, a Assembleia Nacional do Equador aprovou a Lei Orgânica de Transparência Social, que, segundo o próprio órgão, visa estabelecer um marco legal que promova transparência, integridade e prestação de contas entre as organizações sem fins lucrativos que operam em todo o Equador. Para a oposição, essa lei é uma forma de controle político das organizações que não apoiam o governo, sob o falso argumento de investigar sua integridade financeira. Outros grupos também questionaram o fato de que essa lei não abrange a lavagem de dinheiro offshore, que não necessariamente vem de organizações sem fins lucrativos, mas muitas vezes de grupos empresariais e bancários, e também a lavagem de dinheiro, típica de atividades ilícitas que não ocorrem dentro de uma organização sem fins lucrativos. Vamos agora aos Estados Unidos. As tropas da Guarda Nacional em Washington, que estão sob ordens de Trump, começaram a portar armas de fogo a partir do final da noite de 24 de agosto, estando autorizadas a usar a força apenas como último recurso e exclusivamente ante uma ameaça iminente de morte ou lesão corporal grave. Como Washington não é um estado de fato, o presidente tem o poder de assumir o policiamento da capital por até 30 dias. Um dia antes dessa decisão, a população protestou contra o uso de policiais federais e tropas da Guarda Nacional na cidade. A Guarda Nacional, especificamente, é uma força de soldados da reserva que, segundo o Exército, pode ser convocada para responder a emergências domésticas, missões de combate no exterior e esforços de combate às drogas. Trump agora olha para a cidade vizinha Baltimore, no estado de Maryland, que disse estar fora de controle e assolada pela criminalidade. Ele disse isso ao responder a um convite do governador de Maryland, Wes Moore, para visitar a cidade de Baltimore. Em resposta, o Departamento de Polícia da cidade informou que houve uma redução de 2 dígitos na violência armada em julho, em comparação com o ano anterior. E a cidade atingiu, em 2025, o menor número em mais de 50 anos, de acordo com o prefeito Brandon Scott. Em outro estado, Illinois, o governador democrata J.B. Pritzker rejeitou uma iniciativa de Trump para enviar tropas para a cidade de Chicago. E Donald Trump usou sua rede Truth Social para atacar novamente 2 das principais redes de televisão dos Estados Unidos, a ABC e a NBC, afirmando que eram tendenciosas, entenda-se oposição, e defendeu que elas tenham suas licenças revogadas. Como é nos Estados Unidos, silêncio. Mas se fosse na Venezuela... Um tribunal de apelações dos Estados Unidos decidiu no dia 30 de agosto que a maioria das tarifas impostas pelo governo Trump são ilegais, minando o uso pelo presidente como ferramenta de sua política econômica. A Corte de Apelações para o Circuito Federal determinou que o presidente não estava legalmente autorizado a declarar emergências nacionais e impor impostos sobre importações sobre quase todos os países do mundo, entendendo que ele excedeu sua autoridade ao usar a lei conhecida como Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, de 1977, para impor essas tarifas, sendo que ela foi criada para apenas emergências. A decisão não afeta tarifas emitidas sob outra lei, como os impostos adotados para importações de aço e alumínio. No entanto, a Corte permitiu que as tarifas permanecessem em vigor até 14 de outubro para dar ao governo a possibilidade de apelar à Suprema Corte. E agora vamos falar sobre a Groenlândia. A Dinamarca convocou no dia 27 de agosto o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Mark Stroh,
após uma reportagem da televisão pública dinamarquesa alegar que haveria tentativas de interferência na Groenlândia, um território autônomo dinamarquês sob mira do governo Trump, informando que ao menos 3 cidadãos estadunidenses ligados a Trump estariam conduzindo operações de influência na ilha. Em comunicado, o ministro das Relações Exteriores dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, avisou que seu país não aceitará qualquer tentativa de interferência em assuntos internos. Diante do agravamento da situação de segurança no Haiti, um grupo de países pediu o fortalecimento urgente da força multinacional encarregada de ajudar a combater as gangues no país e anunciaram a criação de um grupo de parceiros para supervisionar essa intervenção. A iniciativa foi liderada por Bahamas, Canadá, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica e Quênia, e ocorre no momento em que grupos criminosos exercem controle quase total sobre a capital, Porto Príncipe. Para responder à escalada de violência no Haiti, o Conselho de Segurança da ONU autorizou o envio da Missão Multinacional de Segurança, MMAS, em 2023, sob a liderança queniana, para apoiar as forças policiais locais. No entanto, apenas 1.000 policiais de 6 países, incluindo mais de 700 quenianos, estão ativos em campo, sendo que eram esperados 2.500. Na carta endereçada ao Conselho de Segurança por meio das autoridades haitianas, os 7 países signatários fazem a seguinte avaliação de que a MMAS não tem recursos e capacidades para enfrentar o desafio a que foi autorizada e que somente uma força mais ampla, apoiada por um escritório de apoio da ONU e autorizada a conduzir operações anti-gangues com um mandato para usar a força, poderia reduzir o controle das gangues sobre o território haitiano. No dia 26 de agosto, o ministro das Relações Exteriores venezuelano, Ivan Gil, se reuniu com o representante da ONU na Venezuela, Gianluca Rampolla, para pedir o apoio do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, contra o que chamou de guerra psicológica dos Estados Unidos contra a Venezuela, e expressar as preocupações com o envio de unidades militares estadunidenses, incluindo a presença de forças nucleares, ao sul do Mar do Caribe. Ivan Gil entregou uma carta a Rampolla afirmando que as embarcações enviadas representam uma grave ameaça à paz e à segurança regionais, uma intimidação e contradizem o compromisso com o desarmamento e a resolução pacífica de disputas, além de se opor ao artigo 2 da Carta da ONU, que estabelece que os Estados signatários não devem usar a força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer outro Estado. A Carta ainda pede a interrupção do deslocamento militar, exige garantias de que os Estados Unidos não usarão armas nucleares na América Latina e Caribe e pede que a Agência para a Proibição de Armas Nucleares na América Latina e no Caribe, a OPANAL, convoque reuniões entre seus Estados-membros sobre a situação. Diversos países já expressaram seu apoio à Venezuela e condenaram a presença militar dos Estados Unidos no sul do Mar do Caribe. No dia seguinte ao encontro com Rampolla, 27 de agosto, os chanceleres do Brasil, Mauro Vieira, e da Venezuela, Ivan Gil, conversaram por telefone para negociar um apoio público brasileiro contra o envio de navios militares para a região, bem como um pedido para que o Brasil denuncie a violação do Tratado de Tlatelolco, assinado no México em 1967 e ratificado pelos próprios Estados Unidos. E esse tratado definia que os países da região não desenvolveriam armamento nuclear. Para fiscalizar o tratado, foi criada a OPANAL, Agência para a Proibição de Armas Nucleares na América Latina, com a participação da Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA. Essa foi a segunda tentativa de aproximação do governo venezuelano com o Brasil para denunciar as ameaças estadunidenses na região. Na semana anterior, os dois chanceleres se encontraram em Bogotá,
durante a 5ª Cúpula de Presidentes dos Estados partes do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA, quando Ivan Hill disse ter tratado dos ataques dos Estados Unidos contra os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. Vamos à África do Sul, onde o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa lançou no dia 28 de agosto uma força-tarefa de especialistas do G20 para examinar a desigualdade global e seu impacto no crescimento, na pobreza e no multilateralismo, a primeira iniciativa do tipo para o G20. A África do Sul tem usado sua presidência do grupo, este ano, para destacar questões que afetam as nações mais pobres, incluindo o aumento da desigualdade e o peso da dívida soberana. Ramaphosa mencionou a distribuição injusta de vacinas durante a pandemia de Covid-19 como exemplo de como a desigualdade mina a dignidade e a chance de um futuro melhor. De acordo com o relatório mundial sobre desigualdade, a metade mais pobre da população mundial detinha apenas 2% da riqueza global em 2021, enquanto os 10% mais ricos controlavam 76% dessa riqueza. A força-tarefa terá 6 membros e será presidida pelo Prêmio Nobel de Economia Joseph Stiglitz e deve apresentar suas conclusões aos líderes do G20 em sua reunião em Joanesburgo, em novembro. Stiglitz afirmou que o objetivo desse grupo é transformar a frustração com a desigualdade em propostas políticas viáveis para apresentar aos líderes do G20. Outros nomes que integrarão o grupo são Winnie Byanyima, diretora executiva da UNAIDS, e Jayati Ghosh, economista do desenvolvimento e professora da Universidade de Massachusetts Amherst. E em Botsuana, no dia 25 de agosto, o presidente Duma Boko declarou estado de emergência sanitária nacional após o colapso de sua cadeia de suprimentos médicos, numa crise que se agravou com os cortes de ajuda médica pelos Estados Unidos após o retorno de Donald Trump e levou o Ministério da Saúde de Botsuana a instruir os hospitais a adiar cirurgias não essenciais a partir do início de agosto. Muitos hospitais em todo o país estão com falta de medicamentos essenciais e, para enfrentar a crise, o Ministério das Finanças aprovou um orçamento de emergência em torno de 17 milhões e meio de dólares. Além disso, o Exército supervisionará a distribuição de medicamentos de emergência com prioridade para as áreas rurais carentes. Botsuana foi um dos países africanos afetados pelos cortes dos Estados Unidos na ajuda ao desenvolvimento no setor de saúde. O presidente Boko afirmou ainda que o preço pelo qual o governo adquire suprimentos médicos estava entre 5 a 10 vezes mais caros. E o sistema de distribuição existente no país causa perdas, desperdícios e danos. Nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, ocorreu em Tianjin, na China, a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai. Até o momento não temos os documentos produzidos e todo o debate realizado. Traremos mais informações sobre a cúpula na próxima edição. Vamos para o Líbano, onde, no dia 28 de agosto, o Conselho de Segurança da ONU decidiu estender o mandato da Força Interina do Líbano, a UNIFIL, até 31 de dezembro de 2026, estipulando que essa missão deverá trabalhar em cooperação com as autoridades libanesas em tarefas específicas que preparem o caminho para a sua saída. A resolução também solicita ao secretário-geral da ONU que avalie as opções para implementar a Resolução 1701, que estabelece o desarmamento das milícias, entre outras medidas, e reitera o apelo para Israel retirar suas forças das 5 posições que ainda ocupa no sul do Líbano. E no dia 26, o Irã manteve conversações com o Reino Unido, França e Alemanha, em Genebra, na Suíça, numa tentativa de evitar as chamadas
sanções de retorno que esses países ameaçaram reimpor sob o acordo nuclear do Plano de Ação Integral Conjunto, JCPOA, de 2015. Esta foi a segunda rodada de negociações desde o fim da guerra com Israel em junho, que prejudicou as negociações nucleares entre Irã e Estados Unidos. Sob esse acordo, o Irã se comprometeu a permitir inspeções regulares de seu programa de energia nuclear em troca do alívio de algumas sanções. Mas em seu primeiro mandato, em 2018, Donald Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos e impôs duras sanções ao Irã. No dia 28, França, Alemanha e Reino Unido acionaram o mecanismo para reimpor as sanções contra o Irã, após o fracasso para chegar a um acordo sobre o programa nuclear do país. Essa decisão abriu um prazo de 30 dias para voltar a aplicar as sanções. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, rejeitou a decisão e a considerou injustificada e ilegal. Ele afirmou que seu país irá proteger e assegurar seus direitos e interesses nacionais. No entanto, em carta dirigida à chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, no mesmo dia 28, Araghchi afirmou que o Irã está pronto para retomar negociações justas, esperando seriedade e boa vontade, e que sejam evitadas ações que prejudiquem as chances de sucesso. A reação de Pequim e Moscou a essa ação foi inequívoca. Para a diplomacia chinesa, a iniciativa europeia de restabelecer as sanções não é construtiva e corre o risco de agravar a crise. Já o Ministério das Relações Exteriores russo alertou para as consequências em caso de novas sanções internacionais contra o Irã. No dia 27, o Irã afirmou que o retorno de inspetores da agência, a AIEA, não marcou a retomada da cooperação plena com esse órgão. O país havia suspendido sua cooperação com a agência após a guerra de 12 dias com Israel, em junho, e Teherã apontou uma falha da agência em condenar os ataques às suas instalações nucleares. O governo iraniano afirmou que nenhum texto foi aprovado nessa visita para um novo quadro de cooperação e ainda ocorre uma troca de opiniões, mas observou que a troca de combustível do reator nuclear de Bushehr não foi atacado e deve ser feita sob a supervisão de inspetores da AIEA. Vamos agora a Israel e Palestina. No dia 24 de agosto, várias cidades do mundo presenciaram marchas e protestos contra o genocídio em Gaza. As manifestações ocorreram 2 dias depois da divulgação de um relatório do Sistema de Classificação Integrada de Segurança Alimentar, o IPC, apoiado pela ONU, expondo como Israel levou mais de 500 mil de pessoas em Gaza a níveis catastróficos de desnutrição e risco iminente de morte. Em resposta ao relatório, Philippe Lazzarini, comissário-geral da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo, a UNRWA, acusou diretamente o governo israelense de ter fabricado uma situação de fome em Gaza e o instou a permitir a entrega de ajuda irrestrita por organizações humanitárias. Ao responder às negações de Netanyahu, Lazzarini disse: "A negação é a forma mais horrível de desumanização." Em declaração à imprensa, em Nova York, no dia 25 de agosto, Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, observou que funcionários do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, relataram que Israel continua a obstruir comboios de ajuda humanitária em meio à crise na faixa de Gaza. Dujarric acrescentou que as autoridades israelenses rejeitaram pelo menos 8 das 15 missões de ajuda humanitária que exigiam coordenação no dia 24 e bloquearam as 7 restantes. Também confirmou que o OCHA alertou que ataques aéreos e hostilidades na faixa de Gaza, incluindo ataques a hospitais e instalações de saúde, estão causando mais vítimas civis e danificando ou destruindo infraestruturas
vitais. O gabinete de imprensa do governo de Gaza afirmou que Israel bloqueia a entrada de 430 tipos de alimentos básicos essenciais, como ovos, carne vermelha, aves, peixes, queijos, laticínios, frutas, vegetais, suplementos nutricionais, nozes e outros suplementos. Disse ainda que Gaza precisa de mais de 600 caminhões de ajuda humanitária por dia para atender às necessidades básicas dos 2,4 milhões de habitantes, mas menos de 100 estão chegando. E no dia 29 de agosto, Washington se recusou a conceder vistos a membros da delegação palestina programada para comparecer à Assembleia Geral da ONU em setembro em Nova York, alegando motivos de segurança nacional e acusando a Autoridade Palestina e a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, de não cumprirem seus compromissos e comprometerem as perspectivas de paz. O Departamento de Estado ainda acusou os palestinos de usarem o sistema internacional para fins ilegítimos, recorrendo ao Tribunal Penal Internacional, TPI, e à Corte Internacional de Justiça, CIJ, para resolver as disputas com Israel. E afirma que a autoridade palestina deve parar com o que chamou de tentativas de contornar negociações por meio de guerras jurídicas internacionais e também com os esforços para obter o reconhecimento unilateral de um Estado palestino. Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, afirmou que era importante que todos os estados e observadores permanentes, incluindo palestinos, estivessem presentes em uma cúpula agendada para o dia anterior ao início da Assembleia Geral. Os Estados Unidos, que abrigam a sede da ONU, não devem recusar vistos a delegações oficiais. Mas isso já aconteceu em 1988, quando Yasser Arafat, líder histórico da OLP, teve seu visto de entrada negado. Na ocasião, a Assembleia Geral da ONU realizou uma sessão extraordinária em Genebra, onde reconheceu a Declaração de Independência da Palestina. Vamos resumidamente a alguns esclarecimentos. O acordo entre ONU e Estados Unidos, quando a sede foi estabelecida em Nova York, é claro no que diz respeito à realização de sessões na cidade, com uma série de obrigações, em particular a de não impedir a chegada de pessoas convidadas a participar dessas sessões. Nesse sentido, há uma obrigação de conceder os vistos necessários às pessoas convidadas. Também especifica que as obrigações devem ser aplicadas independentemente das relações dos Estados Unidos com os governos das pessoas em questão. Assim, negar esses vistos são uma violação dos compromissos dos Estados Unidos com a ONU e constitui uma clara violação de uma obrigação internacional assumida pelo país. Tudo isso está acontecendo enquanto as forças militares de Israel avançam sobre a cidade de Gaza, a população palestina sofre com a fome e aumenta o número de mortes por desnutrição, sobretudo de crianças. E o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou em 28 de agosto que seu governo desenvolvia um plano para criar uma zona desmilitarizada na Síria, estendendo-se das colinas de Golã ocupadas até a região de Suaida. Após o colapso do Estado sírio em 8 de dezembro de 2024, a ocupação israelense utilizou a falta de segurança para consolidar seu domínio sobre Jabal al-Sheikh e outras áreas das colinas de Golã ocupadas. As declarações de Netanyahu foram feitas durante a visita que ele fez à vila de Julis, no norte de Israel, onde se encontrou com Mawafaq Tarif, líder espiritual da comunidade drusa nos territórios ocupados, e também outros líderes comunitários. A retórica israelense utiliza a questão drusa na Síria como desculpa, além das tentativas de estabelecer as chamadas zonas desmilitarizadas ao longo da fronteira ocupada com a Síria.
o canal de notícias sírio Al-Ikhbariyya noticiou intensos ataques aéreos israelenses em Damasco, que tiveram como alvo a 76ª Brigada em Harjala, na zona rural da cidade. E no dia 25 de agosto, o governo francês convocou o embaixador dos Estados Unidos em Paris, Charles Kushner, após ele expressar em uma carta endereçada ao presidente Emmanuel Macron sua preocupação com o aumento do antissemitismo na França e a falta de ação suficiente do governo para combatê-lo. Essa crítica ocorreu poucos dias após críticas do primeiro-ministro israelense Netanyahu contra Emmanuel Macron, acusando-o de alimentar o fogo antissemita ao pedir o reconhecimento internacional do Estado da Palestina. Charles Kushner é pai do genro de Donald Trump, Jared Kushner, e na carta ele reafirma a posição dos Estados Unidos e de Israel de que antisionismo é antissemitismo. Isso é falso. No Reino Unido, há quase um mês, os sábados têm sido dia de protestos nas principais cidades, ocorrendo em frente a hotéis que abrigam migrantes. E várias pessoas foram presas nos últimos dias durante as manifestações. Os conservadores que hoje lideram as críticas à acomodação em hotéis foram os que apresentaram essa proposta em 2022, quando ainda estavam no poder. As manifestações ocorreram durante todo o verão em frente ao Bell Hotel, em Epping, a nordeste de Londres, e vários outros estabelecimentos por todo o país. O gatilho foi o processo contra um requerente de asilo acusado de tentar beijar uma adolescente de 14 anos na cidade de Epping, o que ele nega. No oeste de Londres, 5 pessoas foram presas no dia 30, durante uma manifestação que reuniu cerca de 500 pessoas. Por hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.